Olá, galerinha do segundo ano, aula de matemática. Antes de nós começarmos a nossa aula, vamos compartilhar a palavra? É isso aí, Tia Flávia trouxe uma palavra hoje bem agradável do Senhor para vocês. Olha só, está lá em Salmos 23, 2 e 3. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças. Todas as manhãs o Senhor nos renova, dando-nos mais uma oportunidade de estarmos louvando e glorificando o seu santo nome. Essa é a palavra de Deus que Ele nos manda hoje para nossos corações, que Ele nos faz descansar em pasto verdejante. Toda vez que nós colocamos a nossa situação, o nosso problema nas mãos do Senhor, Ele nos traz paz no coração, porque ali tem um Deus que cuida de mim e que cuida de vocês também. Crianças, agora que nós já falamos com o Papai do Céu, nós vamos relembrar um conteúdo que fala sobre medida de comprimento. Olha só, quantas vezes você já se deparou ao observar um local ou um objeto e se perguntou: quanto será que mede essa porta ou esse quadro? Quanto será que eu tenho de altura? Quanto eu tenho de altura? Então, hoje vocês vão relembrar um conteúdo que vocês já viram também e alguns instrumentos que são usados para fazer essas medidas, tá? Que são as medidas de comprimento. Olha só, nós temos a régua, olha, que nós usamos também na sala de aula para fazer algumas atividades. Inclusive, na atividade de hoje, vocês vão utilizar a régua para fazer a atividade. Vocês vão aprender brincando. Traduzindo, a atividade é uma tarefa bem legal, onde você vai brincar para fazer a tarefinha, ok? Aí a Tia Flávia trouxe para deixar aqui. Temos a fita métrica. A fita métrica, geralmente, ela é usada por costureiras para fazer a medida, né, de tamanho de vestido, de tamanho de uma calça, ou de uma saia, ou da blusa. Então, a fita métrica, ela é usada muito para esse tipo de vamos dizer assim, de medição, e também para medir a circunferência, né, a cintura ou a largura do tórax, né, entre outras partes também. Nós também temos a trena. A Tia Flávia desenha aqui mais ou menos, mas essa aqui é uma trena, olha. A Tia Flávia trouxe para vocês verem, ó. Ela é muito usada em construções por pedreiros. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma casa. Então, ela já tem, no projeto dela, já tem as medições. Então, ela vai concluir o comprimento da casa, né? Usando a trena. E também temos a trena também, que ela é utilizada para fazer medições em grande escala, tipo assim, de um espaço maior, tá? Por exemplo, de um estado de uma cidade para outra, é usada uma trena, só que não é essa daqui, é uma que tem um tamanho maior. Por exemplo, essa daqui, se não me engano, ela é de 5 metros, tá? Mas tem uma outra maior, né? Quantidade de metros, tá, crianças? Que é utilizada para fazer de larguras maiores, espaços maiores, tá? Então, a Tia Flávia trouxe fazer a demonstração para vocês. Já o metro, que ele é de madeira, é utilizado para vender tecidos, para medir tecidos. Por exemplo, eu vou comprar um tecido, né, para fazer um vestido. Então, como a Tia Flávia é grande, ela vai usar o metro, porque se ela ela usando o metro, fica mais fácil para ela fazer essa medição, tá? Então, é utilizado o metro. Então, essa aqui é utilizada muito nas casas que vendem tecidos. A nossa atividade de hoje, que agora que você já conhece os instrumentos de medidas, né, medidas de comprimento, esses aqui são os instrumentos utilizados, tá lá nas páginas 202, 203, 204 e 205, tá? Vocês já viram, né, esse conteúdo e hoje vocês vão relembrá-lo. Lembrando que na página 202 é uma leitura, tá? Vocês vão fazer a leitura, a Tia Flávia não vai ler para vocês aqui, vocês vão ler em casa. E na página 203 nós temos uma pergunta só. As outras duas são perguntas orais, onde você vai estar lendo e comentando com seu pai ou com sua mãe. E aí lá embaixo temos uma pergunta que fala o seguinte, olha só. Qual desses instrumentos acima você já conhecia? Cite exemplos de objetos que podemos medir com ele. Lá em cima tem vários objetos.
de medir, né? De medição. Qual deles você já conhecia e o que você pode medir utilizando eles? Lá na página 204, usando a régua, você vai pegar a sua régua para fazer a atividade. Vamos só, a tia Flávia vai ler para vocês explicando e depois vocês vão fazer sozinhos, ok? Eu acredito em vocês vão conseguir fazer essa tarefa sozinhos, porque vocês já sabem quais são os instrumentos, né, que nós usamos para medir comprimentos, ok? Fala o seguinte, olha, vamos usar a régua para fazer um desenho. Aí lá embaixo tem duas imagens, isso na página 204. Temos duas imagens. Ele está mostrando como vocês devem fazer, com uma folha branca e a régua. Tia Flávia, eu não tenho folha branca. Faça no seu caderno, lá na matéria de matemática. Coloque o cabeçalho com a data de hoje. E aí vocês vão fazer essa atividade. Caso você não tenha folha branca em casa. E pergunta o seguinte, olha só. Quais figuras você formou quando fez o primeiro traço? Letra C. E quais figuras você formou quando fez o segundo traço? Vocês vão observar a imagem e vão fazer em casa também, para que depois vocês saibam qual foi o desenho que vocês produziram. Foi um triângulo? Foi um quadrado? Foi um retângulo? Ou foi um círculo? Que foram os 4 sólidos geométricos que a gente trabalhou. Olha só, a gente está trabalhando 2 conteúdos em um, ok? Utilizando a régua, que é um instrumento, né, de medida de comprimento. Ele é utilizado para fazer medidas, tá? Então vamos lá, letra C. Continue dividindo os quadrados ao meio. Dessa vez você vai formar triângulo, veja lá. Temos mais duas imagens embaixo. Nessa página 204 são 4 imagens. Duas na letra A, uma na letra D e uma na letra C. Agora pinte os triângulos com a cor que preferir. Olha só, depois que você formou todo o seu desenho, de acordo com o que está no livro, você vai pintar, certo? Na página 205, tem uma folha em branco. Então, quem não tem a folha em branco, né, vai observar os desenhos do livro. E na página 205, você vai passar o seu desenho. Você vai formar novamente o desenho e vai colorir. Terminou? Tira uma foto e manda no grupo para a tia Flávia dar uma olhada se você caprichou na atividade e também no desenho, na hora de vocês pintarem, ok, crianças? Então, essa foi a nossa aula de matemática, né? Lá das páginas 202 a 205. Lembrando, medidas de comprimento, régua, fita métrica, trena e metro. Esses são os mais utilizados, né, por nós hoje em dia. Ok, crianças? Beijos e abraços e até a próxima.